Olá, esse vídeo apresenta os resultados finais de um projeto de pesquisa financiado pela FAPEMIG. Trata-se do projeto Pensamento e Ação, os intelectuais mineiros e os projetos para o Brasil. Foi coordenado por mim e contou com a participação dos docentes Antônio Dimas Cardoso e César Henrique de Queiroz Porto, meus colegas de trabalho na Universidade Estadual de Montes Claros, sendo eu e o professor Dimas docentes do PPGDS, um programa de pós-graduação em Desenvolvimento Social, e eu e o professor César, do programa de pós-graduação em História. Esse projeto se insere numa linha de trabalho que desenvolvemos há mais ou menos 10 anos, sobre os intelectuais, trajetórias de intelectuais, suas intervenções no debate público, na formulação e difusão de identidades territoriais em diversas escalas. Escalas como Norte de Minas, Minas Gerais, Brasil, o Nordeste brasileiro, e até trabalhos comparativos entre intelectuais brasileiros e portugueses. Nesta pesquisa, especificamente, estudamos 3 figuras importantes de Minas Gerais, com atuação destacada entre os anos 30 e os anos 70 do século XX. O escritor de Montes Claros, Ciro dos Anjos, o jornalista, também escritor e liderança política, Virgílio de Melo Franco, e o parlamentar, também com atuação na literatura e no direito, Oscar Dias Correia, que foi deputado estadual, federal, depois ministro do STF, uma figura de destaque no âmbito jurídico e também universitário. Ele era professor universitário. A ideia era, como indica o título do trabalho, estudar a trajetória dessas figuras públicas, pensando-as à luz das instituições, dos movimentos coletivos em que eles tomaram parte. Então, não restringindo a análise a uma espécie de biografia stricto sensu, mas pensando essas figuras como personas sociais. O Ciro dos Anjos é muito conhecido pelo seu trabalho como escritor, porém, assim como muita gente da sua geração, ele ocupou cargos políticos muito importantes, tanto na esfera estadual como nacional. E foi nessa condição que ele exerceu um papel político relevante na região e em Montes Claros. E ele é pensado aqui, então, como uma figura que é a expressão política de um tempo, no caso, vinculado a uma espécie de, diríamos, cultura política nacional estatista, em alguma medida nacional desenvolvimentista também, porque foi muito próximo a Vargas, ao PSD, e depois a Juscelino Kubitschek. De outro lado, tanto Virgílio de Melo Franco como Oscar Dias Correia foram figuras antivarguistas, oposição a Getúlio Vargas e ao varguismo. Virgílio é a figura mais complexa quanto às relações com Getúlio Vargas, porque inicialmente ele é um aliado de Vargas no movimento revolucionário de 30. Ele é ainda muito jovem, mas participa na linha de frente do movimento. Ele integrava uma família poderosa em Minas Gerais, nos tempos da Primeira República, a família Melo Franco. Então, ele é muito significativo, expressão de um Brasil que muda, mas muda pouco, de uma transição da Primeira República para uma era Vargas que se faz com transformações pelo alto. Virgílio é a expressão disso, porque ele, ao mesmo tempo que é o filho da Primeira República, um herdeiro das tradições políticas da Primeira República, opera para sepultar essa fase da história. Trabalha pela Revolução de 30. Depois ele rompe com Vargas, se torna oposição, e em 45 ele é um dos fundadores. Foi
um dos fundadores da UDN, União Democrática Nacional, que se mobiliza para vencer Vargas, o grupo de Vargas nas urnas perde a eleição presidencial. Mas ele foi, a essa altura, né, um enérgico crítico de Getúlio Vargas. O Oscar Dias Correia entra em cena na UDN exatamente quando o Virgílio sai de cena. O Virgílio morreu muito jovem, vítima de um atentado em fins da década de 1940. É quando o Oscar Dias Correia está ocupando a cadeira de deputado estadual em Minas, eleito pela UDN, e ele reproduz um pouco o perfil de Virgílio, como um udenista enérgico, crítico, muito resistente a alianças, fazendo um discurso que evocava uma pretensa superioridade moral dos udenistas em relação aos outros grupos. Diríamos que Virgílio e Oscar são representantes de uma possível cultura política udenista. E na versão mais, entre aspas, purista da UDN, Oscar tinha um orgulho muito grande do partido. Porém, em relação a Virgílio, Oscar apresenta particularidades que o fazem uma figura mais complexa do ponto de vista ideológico. Porque ele, ao mesmo tempo que era um antivarguista, um anti-juscelinista e também um anti-janguista nos anos 60, ele defendia bandeiras que o aproximariam muito do perfil de um deputado do PTB. Então, ele defendia, por exemplo, que o Estado deveria controlar e fazer a exploração de recursos estratégicos, como o petróleo, o gás. Ele defendia a reaproximação do Brasil, o reatamento das relações diplomáticas e comerciais com a União Soviética. Era também sua bandeira a defesa da participação dos trabalhadores nos lucros das empresas. Então, Oscar é uma figura bastante ambivalente em suas bandeiras políticas. E uma outra coisa que o marcou bastante é que ele foi um defensor aberto da intervenção militar em 64, porque julgava, a partir do seu anticomunismo bem arraigado, que o Brasil estava à beira do comunismo e da morte da democracia. Então, ele julgava que a intervenção dos militares era para salvar a democracia. No que ele não estava sozinho. Muita gente usou esse argumento. Mas é significativo que depois de 2 anos ele rompe com o regime, porque julgava que o regime havia se desvirtuado, tornando-se autoritário. Enfim, os 3 intelectuais nos permitem compreender um pouco melhor a história do Brasil nesse período, em suas ambivalências, em suas mudanças espaciais, compreender as ambiguidades do liberalismo no Brasil, compreender um pouco da resiliência de formações autoritárias, de tradições autoritárias também no Brasil.